Bom dia, igreja. Bom dia. A graça e a paz do nosso Deus nos sejam multiplicadas. Ontem nós estávamos aqui, juntos aqui, fazendo um mutirão, e foi muito bom, muito gostoso estar junto com os irmãos. E, assim, é muito interessante ver também o compromisso desses irmãos, né? E muitos deixaram de trabalhar naquele dia, que trabalham no sábado, e outros também vieram, sacrificaram suas famílias, deixaram, né? E é muito interessante você olhar cada um que está na obra, comprometido com a obra do Senhor, que sempre exige, você só pode observar isso. Quem está fazendo a obra do Senhor, quem está, não é porque está desempregado, não é porque está não fazendo nada, eu vou lá, não, é porque estão comprometidos e estão prontos para poder vir aqui. E é o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós é que sejamos comprometidos com a sua obra, que nós sejamos sempre prontos para poder falar assim: Senhor, envia-me a mim. Então, nessa mensagem de hoje, é para incentivar cada um de vocês a estar pronto para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, você pode observar, que interessante, Isaías era um profeta, mas ele já tinha sido escolhido por Deus, sido escolhido para ser o profeta de Deus. Mas por que aqui nosso Deus, glorifica aquele homem, né? E sendo ele já foi escolhido como profeta, se ele era profeta, para que purificar ele, né? Mas é que aqui está um ponto muito interessante, é que nós precisamos também fazer isso. E Deus, ele fez isso conosco através de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Todos nós aqui que fomos chamados, nós já foi feito conosco isso, essa purificação. E aí nós vamos entender isso, que Deus já fez isso por nós, assim como fez com Isaías também. Isaías vivia no meio de um povo que não queria nada com Deus, que desagradava a Deus. Então Isaías foi chamado para ser separado. Isaías foi chamado para ser santo. O que Deus quer conosco aqui através dessa mensagem, através desse texto de Isaías, é a prontidão. É que nós sejamos prontos para quando formos chamados para a obra. Eu pedi o Mateus para deixar essa parte para gente, que eu não combinei nada com ele, mas todos os cânticos falam, nos chamando para essa obra do Senhor que é maravilhosa. E ele dizendo: vejam ao longe campos vastos, prontos para a colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam a salvação. Quem vocês acham que tem que fazer aquela obra aqui? Quem se acha que os campos já estão prontos, as pessoas estão esperando, quem que tem que fazer? Agora, o que Deus não quer é que nós sejamos, gostaria que você abrisse comigo, igual Lucas capítulo 14. Nós vamos voltar para esse texto, porque esse aqui é o texto base, que é Isaías, mas abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. O que nós não devemos ser igual a esses aqui, de Lucas 14, onde ele vai estar ensinando os seus apóstolos, e Jesus conta várias palavras ensinando para eles. Então, em Lucas 14, no verso 16, ele diz: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Verso 17: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos
a uma começaram a escusar-se. Disse primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa diz ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e trazes para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e não há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todas a entrar, que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E nós esperamos que nós não sejamos um desses. É verdade? Muitas vezes, aqui Isaías colocou à disposição do Senhor, porque ele foi um homem separado. Você também, irmão, você também é separado. Você também é santo. Existe uma ideia de que quem é santo, muitas pessoas dessa vida aqui, que nós vivemos nesse presente século, ainda tem uma ideia de que é ser santo, assim, errada. E a Bíblia traz para nós uma ideia de que santo é aquele que Deus separou para a sua obra. Mas tem uma ideia que é antiga, que é assim: santo é aquela pessoa que precisa fazer milagre. Santo é aquele que ele precisa ser canonificado, né? Um termo, né? Canonizado. Palavra até que menino usa muito, né? E existe essa palavra, essa pessoa que fez, para ela ser tida como um santo, ela tem que ter feito um milagre. E não é isso, né? O que Deus quer é que o santo seja, ele já foi escolhido por Deus, chamado para ser separado de quem? Do pecado. Ser separado para a obra do Senhor. E não ficar também dando desculpa para quando você for chamado. Nós temos que estar sempre pronto para dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso que nós somos já desde já separados para isso. Mas nós vamos bater dentro de nós muitas vezes. Nós não queremos dar desculpa para querer não fazer. E fazer a obra do Senhor é muito gostoso, irmãos. É bom fazer a obra do Senhor, a gente se sente útil, né? É gostoso. Você consegue pregar o evangelho para uma pessoa e a pessoa, ela muda, ela converte o seu caminho. É muito gostoso ser útil por Deus quando você está fazendo aquilo para o melhor para os seus irmãos. É gostoso, é tão alegre, é tão. A gente tem que estar pronto realmente para. E não olhar as tempestades, não olhar o vento, não olhar os obstáculos. Então aqui aconteceu com Isaías, o que foi feito aquela purificação dele ali, e então ele mostra aqui no versículo 7, voltando lá para Isaías, capítulo 6, no versículo 7 diz que com a brasa tocou-lhe minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoada os teus pecados. E isso Jesus já fez por nós. Quando Jesus morreu na cruz, ele já fez isso por nós. Jesus nos purificou e Jesus nos coloca de forma pronta e para poder dizer: eis-me aqui. Jesus já nos deu essa condição.
E esse é um compromisso voluntário, porque Jesus também, ele fala que o sacrifício de Cristo é porque Deus amou o mundo. Então Jesus, ele veio, ele não abriu sua boca, ele, como ovelha muda, ele foi e morreu por nós naquela cruz. Então foi um sacrifício voluntário, por amor. Então Deus espera que nós também tenhamos a mesma atitude de sermos santos, sermos separados. A quem enviaremos? Quem irá por nós? Quem vai? Quem vai fazer a obra? Em Lucas 9,62, é um texto que eu no passado eu citava mais. Mas muita gente não conhece esse versículo, muita gente não conhece, porque Jesus usou muitos ensinos de agricultura e arado. Aqui talvez poucos irmãos conhecem sobre arado, né? Mas hoje os irmãos são tão cultos. Hoje está muito fácil de você pesquisar. Arado, eu tenho certeza que a maioria sabe o que é arado, né? E aquele arado naquele tempo era usado o boi, né? E para poder rasgar a terra com aquele arado, e para fazer aquelas ruas, para plantar, não poderia olhar para o lado, nem olhar para trás, você perdia então a linha. Então o arado, quando o Lucas usou esse texto de 9,62, Lucas 9,62, ele fala assim: aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Aquele que olha para trás não é digno. Porque se olhar, está no arado ali, o boi puxando. E se você olhar, você pega a linha e sai cortando todo. Porque eles exigem que vocês tenham a linha reta. Põe a mão no arado, então ele está dizendo assim: põe a mão, a nós que somos chamados, nós que somos separados, nós podemos olhar para trás. Aí ele fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Então, eu creio que nós aqui, todos nós temos que, nós colocamos a mão, e nós que entramos para o reino, nós não temos que olhar para trás. Porque Deus falou que se você deseja voltar para aquele homem que você era, você não é digno desse reino. Também tem um texto de 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Esse texto é muito bom, está dentro dessa linha de que Paulo, ele foi um homem também separado. E olha para você ver, olha comigo para você ver, 1 Coríntios capítulo 9, olha que interessante o que Paulo fala aqui com relação a essa questão de nós fazermos, de nós pregarmos a palavra. 1 Coríntios 9, verso 16 diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Sabe, irmãos, nós somos chamados para ser separados, nós somos chamados para ser santos. Se nós não fizermos a nossa parte, ai de nós, porque nós somos chamados, nós somos curados, mas se nós não falarmos as boas novas para as pessoas, nós vamos ser cobrados também. Então, ai de nós se nós não fizermos o trabalho. E depois de aceitarmos esse compromisso de servir a Cristo, de nós firmamos, vamos ser fiéis Ele até o fim, vai haver cobrança de Deus, mas você já observou que dentro de nós existe uma cobrança? Você fala assim: quem que eu tenho pregado no Evangelho? Para quem que eu tenho falado de Jesus? Eu tenho aproveitado as oportunidades? Às vezes, essa cobrança é interna. Quando você se tornou um servo, um homem santo, um homem separado por Deus, essa cobrança é interna dentro de nós.
Cada um de nós aqui tem essa cobrança. Para quem que eu tenho? Quem que eu tenho trazido para Cristo? A quem que eu tenho falado essas boas novas? Eu tenho aproveitado as oportunidades? Vejo ao longe campos vastos prontos para colher. Quem vai fazer essa colheita? Quem vai divulgar as boas novas? Multidões sem luz, sem Deus, aguardam a salvação. Quem? Quem vai ser enviado? Somos nós, foi você e eu. Nós precisamos fazer, ou pedir a Deus, a congregação que precisa pedir a Deus. Venha, Deus, desperta o amor da geração eleita para os seus ovelhas, concede unção. Concede que nós tenhamos esse espírito de amadurecimento, de compromisso com a obra do Senhor. A obra do prédio aqui, a gente vem e faz, é gostoso fazer, faz parte, mas existe uma obra melhor que essa estrutura física aqui, que é o espiritual. Nós precisamos trazer pessoas para servir a Deus. Nós precisamos trazer pessoas que venham junto conosco louvar, junto conosco conhecer mais a vontade de Deus. Então nós precisamos de santidade, nós precisamos de investir nessa parte que Deus colocou dentro de nós. Nós somos chamados para ser separados. Sabe, a igreja gosta muito desse texto. Eu até falei com o Washington hoje de manhã, na escola dominical. Vocês não gostam desse texto? Olha que interessante. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse texto eu gosto. Eu creio que você gosta também. Eu acho esse texto, essa passagem maravilhosa. 1 Pedro 2, 9. Ela soa tão bem, ela é tão gostosa, ela me oxigena a minha parte espiritual, ela massageia o meu ego espiritual. Porque eu fui chamado, eu saí do mundo de perdição, mas agora Deus me colocou em cima de uma rocha e me colocou, me encheu de ego, sabe? Segundo 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita. Gostoso isso, saber que nós somos eleitos. É muito gostoso saber que somos sacerdócio real. É muito gostoso saber que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto, irmão, essa parte aqui que Pedro coloca é muito bom para nós. Mas preste atenção, porque está chamando aqui de quê? Nação santa. Nós somos santos. Não é santo aquele que foi feito porque ele foi canonizado lá, que foi reconhecido que ele fez algum milagre, não. Enquanto nós temos vida aqui, ele não abandona mortos, né? Porque a pessoa que fez um milagre, que foi canonizado, e fizeram um busto dele lá, de gesso ou de madeira, muitas pessoas, até na minha ignorância, estão adorando aquilo lá, mas vejam bem, aquilo lá não é santo, é vocês, somos nós. Nós somos santos. Está falando aqui, ó, propriedade exclusiva de Deus, né? É sacerdócio, nação santa. Então, nós somos santos, mas enquanto nós temos vida aqui na terra, nosso plano, o plano de Deus, é que nós sejamos separados, é que nós sejamos fugindo do pecado. Nós não somos 100%, mas Deus espera que o 100% venha do céu. Jesus é santo, Deus é santo, mas nós olhamos para Jesus, nós queremos ser igual a Ele, né? Nós precisamos ser igual a Jesus, nós queremos ser 100% também. Isso que Deus quer que você olhe para Jesus e queira ser igual a Ele. E Jesus, o que ele fez? Ele perdeu o tempo. Jesus buscou o perdido. Jesus buscou
as almas. Jesus falou sobre o reino lá de cima, lá do céu, onde nós queremos ir, amém? Então nós precisamos também fazer a mesma coisa. Olha que interessante. Você acha assim, quando você olha aqui o texto que nós usamos na mensagem de Isaías vivia no meio de um povo igual nós. A gente olha esse mundo aí, um mundo podre, né? Mas nós somos no meio deles. Mas nós somos joia no meio de podridão, mas nós vamos continuar sendo joia. Se eu for pegar primeiro os Coríntios, uma igreja, você olha, começa a estudar Coríntios, você fala assim, nossa, que igreja! Nossa, tanta coisa errada. Olha que podridão essa igreja. Mas quando Paulo escreveu, de que Paulo chamou aquela igreja? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que Paulo chama a igreja de Corinto, que é uma igreja das igrejas que a gente vê que Paulo escreve, uma das igrejas mais cheias de pecado que tinha. Paulo trata de situações terríveis, que às vezes a gente vê hoje. Mas olha o que Paulo fala com a igreja. 1 Coríntios 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ao irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Me chama a igreja de santo. Não é mesmo? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser que? Santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, irmãos, nós temos que olhar para Jesus para ser purificados. Nós temos que olhar para Jesus e queremos ser igual a Jesus. 100%. É muito fácil ser santo, separado, receber todas essas pompas que a Bíblia nos traz. Mas o mais difícil é entender a nossa missão. Estou falando aqui disso dessa missão o tempo todo, que é a missão que eu e você nós temos, que é uma missão bem clara, mas nós temos dificuldade de entender. Essa missão nossa é tão nítida, mas que às vezes esquecemos de semear as grandezas de Deus. Vivemos a vida, viemos para a igreja aqui, qualquer Deus, vamos para casa, vamos trabalhar, ganhar isso, cuidar da família, mas não podemos esquecer de semear as grandezas de Deus, amém? Então fica aqui, né? E nós devemos entender ao dizer, eis-me aqui, e envia-me a mim. Que Deus possa te abençoar, para que você tenha entendido que nós somos esse, nós somos o que Isaías colocou. Nós somos ele. Eis-me aqui e envia-me aqui. Deus nos abençoe.